Fala galera, beleza? Guilherme na área. Pessoal, antes da gente começar, eu peço aí para você deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para que você possa receber novos conteúdos como esse daqui. E agora sim, vamos lá para mais uma aula de probabilidade e estatística. E na aula de hoje, nós vamos resolver mais um exercício aqui, trabalhando com CDF, de variáveis aleatórias discretas. E o exercício de hoje ele tem uns detalhes, pessoal, que a gente tem que ficar muito esperto e eu vou ressaltar todos eles quando eles forem aparecendo. Beleza? Vamos começar aqui então, pessoal. O exercício ele está aqui, conforme vocês estão vendo. Ele fala assim pra gente, ó, usando a CDF ao lado, tá aqui a funçãozinha que descreve a nossa CDF, a distribuição de probabilidade acumulada, calcule, determine as seguintes probabilidades. Qual que é a grande dificuldade desses itens aqui? Vejam, os itens A, B e F são mais do mesmo. Se você acompanhou a aula passada, você não vai ter dificuldade em resolver esses caras. No entanto, o que complica aqui pra gente serão os itens C, D e E, que são esses que eu estou marcando aí para você. Se você reparar bem, o que está acontecendo? Ele está pedindo a probabilidade e os limites ali que delimitam o intervalo são os mesmos valores. Se você observar aqui, ó, o valor menor do intervalo é o valor 1 e o valor maior é o valor 2. No entanto, o que difere um item do outro são esses sinaizinhos aqui, ó. Note que em um deles aparece menor ou igual, no outro menor, no outro os dois menor, no outro os dois maiores ou igual, sei lá, enfim, aparece coisas diferentes e tem diferença nas probabilidades, tá? Isso aqui tem diferença. E qual que é o que a gente vai fazer aqui nesses itens, antes mesmo da gente começar? Nós vamos calcular todos eles usando a CDF. E aí eu já deixo uma tarefa de casa para vocês, que é a seguinte: depois que nós fizermos isso, eu quero que você refaça esse exercício, tá? É importante você refazer o exercício, só que calculando todas essas probabilidades usando a PMF, que é a função massa de probabilidade. Beleza? Então é isso, ó. O que nós vamos fazer aqui é usando a CDF. Vamos entender a função, pessoal. É uma função que ela é dividida em três partes. Então o fx de x aqui, ó, o f de x, a função de distribuição acumulada, a CDF, ela vale 0 para x menor do que 1, ela vale meio para x entre 1 e 3. Aqui eu estou incluindo o 1, reparem que isso aqui é importante, incluindo o 1 e excluindo o 3, e ela vale 1 finalmente aqui para x maior ou igual a 3. Aqui eu incluo o 3 nesse intervalo. Como é que eu ploto isso, pessoal? Já deixei o gráfico meio que pré-estabelecido aqui, só para a gente plotar a função, porque é muito mais fácil. Nós vimos também na aula passada, é mais fácil você obter o gráfico primeiro, para depois sair calculando as probabilidades. Muito bem, ó. Para x menor do que 1, que é o primeiro intervalo, estou marcando em vermelho ali no cantinho superior direito para você, vamos voltar para o gráfico aqui agora. A função vale 0, então eu vou vir lá de menos infinito, no valor 0 para a função. Cheguei no ponto 1, o que eu faço? Coloco uma bolinha aberta e agora a função ela vai dar um salto. Ela dá um salto para o próximo valor. E note aqui, ó, que o próximo valor é meio, o próximo valor da função, e o 1 está incluído nessa brincadeira. Conforme vocês estão vendo aí, né? O 1 está incluído. E, portanto, a gente coloca lá uma bolinha fechada no valor meio, que é a referência aqui, né? O novo valor da função, e a gente coloca uma bolinha fechada aqui, ó. Eu vou pintar a bolinha em vermelho, conforme a gente está vendo aqui. Beleza. Continuo seguindo, e notem agora, ó, que eu não vou parar no 2. Tá? Por quê? Porque o intervalo em que a função vale meio, se eu olhar ali em cima de novo, ó, é de 1 a 3. Tá? Então o 2 ele passa batido. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos passar o 2 aqui. Ó. Passo o 2 e chega no 3. Opa, deixa eu só melhorar um pouquinho essa reta aqui. Ó. Beleza, cheguei no 3. Chegando no 3, o que eu faço? Coloco uma bolinha aberta, desenhar aqui a bolinha aberta, a função ela vai dar um salto, e ela vai lá para o valor 1. E tá aqui, ó, bolinha aberta ali embaixo, bolinha fechada ali em cima, como sempre, pessoal. Isso aqui é um padrãozinho muito legal que nós estamos sempre desenhando, né? A distribuição acumulada, ela segue esse padrão nas variáveis aleatórias discretas. Perfeito, tá aí a função desenhada pra gente. Agora vamos começar a calcular as probabilidades. As duas primeiras a gente vai ver que é bem tranquilo. Vamos lá. Primeiro aqui, ó, eu já deixei aqui embaixo, deixei aqui em cima o gráfico para a gente ir olhando, e aqui embaixo estão os dois itens. A gente não vai precisar de muito espaço para resolver eles. Vamos lá, item A. Probabilidade da variável aleatória x ser menor ou igual a 2. Isso aí, por definição, é o f de 2. Nós vimos isso aí com muita ênfase lá na aula passada. Okay? Que é a própria definição de CDF, né, pessoal? O fx, lá o f de x. Então isso aí é o f de 2. O que eu tenho que fazer para determinar o f de 2 no gráfico? Eu vou lá no gráfico, identifico o valor 2 e observo, ó, o f de 2 está bem aqui, onde eu estou marcando para você. Ó. Tá vendo? Onde eu estou marcando em azul, tá lá. Posso até projetar o 2 aqui, ó, rapidinho. O valor 2 está bem aqui no eixo x, f de 2 vale meio.
Tá aí no gráfico, né, pessoal? É só eu rebater aqui para a função. O f de 2 vale meio. 0,5. Primeira resposta já está colocada aqui para gente. Segunda, probabilidade da variável aleatória x ser menor ou igual a 3. Por definição, isso aqui é quem? Isso aqui é o f de 3. E aqui é um pouquinho mais complicado, porque o ponto 3 é um ponto de descontinuidade da função. Tá aqui, ó. Deixa eu destacar ele para você. E aí a pergunta é, qual pegar, né? Eu pego o valor da função aqui embaixo, na bolinha aberta, ou o valor da função aqui em cima, na bolinha fechada? E a resposta é na bolinha fechada. Só lembrar que tem aquela questão lá de continuidade à direita, então sempre que isso aqui acontecer, eu vou me aproximar pela direita da minha função. Ó. Eu me aproximo do ponto, perdão, do ponto ali em questão, pela direita, e é esse cara que eu vou pegar. Eu pego aí, portanto, o f de 3 sendo igual a 1. Tá aqui, ó. Esse é o valor que eu tenho que pegar. Ela vale 1. O f de 3 aqui vale 1. Perfeito. Os dois itens A e B aí tranquilamente resolvidos. Agora vamos resolver os itens C, D e F, que é onde a gente vai ter algumas complicações. E para essas complicações, pessoal, já tem uma receitinha de bolo. Eu já coloquei aqui, ó, do ladinho do nosso lado direito, a receita de bolo que a gente vai começar a utilizar. Então vejam, ó, para cada um desses casos, eu tenho quatro casos, conforme vocês estão vendo aqui, ó, tenho 4 casos diferentes, levando em consideração aí o joguinho de sinais, né? Maior ou igual, só maior, trocando as bolas. Basicamente é isso que está acontecendo. Então o primeiro intervalo, se você observar aqui, eu estou incluindo os delimitadores do intervalo, né? Que são os valores A e B. Tá? Incluo, por isso que tem aqui, ó, menor ou igual, tal. Estou incluindo esses valores. Já no de baixo, se você observar aqui no de baixo, por exemplo, ó, eu estou excluindo o A e incluindo o B. Aqui sempre supondo que B é maior do que A, tá? Só para deixar bem claro. E agora vamos olhar para o lado direito dessas expressões. Vamos olhar aqui para a primeira expressão apenas, e aí as outras 3 são análogas, tá, pessoal? Vejam o seguinte, ó, o que é f de b+? F de b+, significa que eu estou pegando o valor da função, me aproximando do ponto B pela direita. Esse negócio de B+, B- e tudo mais vem lá do cálculo, da teoria de limites. Isso aqui é bem, acho que não é para ser problema para a gente aqui. Tá? Mas qualquer dúvida é só deixar nos comentários aí também. Beleza, então ela está me dizendo, ó, que quando eu incluo os dois intervalos, como é que eu calculo essa probabilidade? Eu calculo o f de b+, e subtraio do f de a-. O a- aqui, ó, significa que eu vou me aproximar do ponto A pela esquerda, tá? E calculo o valor da função me aproximando do ponto A pela esquerda. E as outras etapas aqui, as outras formulações, é análogo, tá? Vai aparecer aí B+, B-, A+, conforme vocês estão vendo aqui. Sugiro fortemente que vocês anotem essa receitinha de bolo. Vocês não vão encontrar isso aqui em qualquer livro, tá? Eu fui caçando assim, sabe? Modelando mesmo. Não é um negócio que, pô, já tá de bandeja aí pra você. Então eu já tô passando meio que de graça aí pra você. E beleza, pessoal, com base nisso, vamos responder os nossos 3 itens aqui, ó, itens C, D e E. Começando pelo item C. Vamos lá, pessoal, eu já peguei a formulação, ó, tá aqui o item C, só para você se identificar, o gráfico tá ali embaixo e a formulação que a gente vai utilizar é essa que tá aqui em cima. Eu já fiz a questão aí de separar para deixar bem tranquilinho. Note que o item C inclui os dois delimitadores do intervalo, que são os valores 1 e 2, e o que a gente vai fazer então? Ó? Isso aqui é o f de b, só usando a formulação ali de cima. Ó. F de b mais, o b aqui no nosso caso é o maior valor do intervalo, conforme nós estamos vendo, que é 2. Então isso aqui fica f de 2 mais menos f, a função de distribuição acumulada, calculada no ponto a menos. O a aqui vale menos, vale 1, perdão, o a vale 1. Então ficou assim, ó, f de 2 mais menos f de 1 menos. E agora a gente tem que buscar esses dois valores aí no gráfico. Vamos começar pelo ponto 2. No ponto 2, se você observar bem, ó, o 2 está aqui, né, pessoal? Marcando aí no gráfico para você. Ó. Nesse ponto, a gente não vai ter nenhum problema com descontinuidade da função. Por quê? Porque a função é contínua nesse ponto. Ó. Olha que legal. Marcando o ponto 2 em verde aqui para você. Ó. No ponto 2, se eu me aproximar do ponto 2, tanto pela esquerda quanto pela direita, o valor da função vai ser o mesmo. Por quê? Porque a função é contínua. Isso aqui é tranquilo, né, pessoal? Conteúdo de cálculo lá, de cálculo 1. Então, portanto, qual que é a ideia? Quem que é o f de 2 aí? F de 2 mais, que é o que ele pede para a gente calcular, a rigor aqui, por essa formulação, é igual ao f de 2 menos. Nesse caso, não teria o menor problema. Que vale quanto, então? Esse cara vale meio. É só olhar lá na função e isso aqui dá 0,5. Tá aqui, ó. Menos o f de 1 menos. Ó, o 1 já é um problema. Por quê? Se você observar ali no gráfico, o que está acontecendo? O 1 é um ponto de descontinuidade da função. Tá lá, ó.
Se o 1 é um ponto de descontinuidade da função, aí faz sentido esse negócio de se aproximar pela direita ou pela esquerda, e o que o problema nos pede para fazer é para que a gente se aproxime pela esquerda, ó, f de 1 menos. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos lá no gráfico e vamos nos aproximar do ponto 1 pela esquerda. Estou fazendo uma retinha rosa, uma flechinha rosa para você se identificar. E quem é o valor da função aí, portanto, se aproximando pela esquerda? Esse valor é simplesmente zero. Então isso aqui ficou meio menos zero, que é igual a meio, simplesmente meio. Esse é o primeiro resultado. Muito bem, vamos para o próximo aqui então. Qual que é o próximo? O próximo, ele inclui o 2 no intervalo e exclui o 1. E o que ele manda a gente usar? Exatamente essa formulaçãozinha que está aqui, ó. Tá lá. Então vamos usar essa formulação. Isso aqui é o f, é a função de distribuição acumulada, calculada no ponto b+, então eu coloco lá um 2+, menos o f calculado aí no ponto a+. Agora é a+. Lembra que lá era a menos? Agora a gente coloca aqui 1+. E vai mudar, claro que vai mudar. Eu acho que isso é intuitivo para todo mundo. Vamos lá então, pessoal. O ponto 2 é exatamente a mesma justificativa. O ponto 2 a gente não tem problema, não é um ponto de descontinuidade da função. A função aí vale meio, portanto o f de 2 mais é igual ao f de 2 menos, que é igual a meio. E agora sim vai mudar, ó, menos f de 1 mais. Olha só, o 1 está aqui, ó, é um ponto de descontinuidade da função. Eu tenho que me aproximar, ele está falando aí, ó, f de 1 mais, eu tenho que me aproximar pela direita, né, pessoal? Me aproximo do ponto 1 pela direita aqui, ó. E se vocês observarem, ao me aproximar do ponto 1 pela direita, o valor, se vocês observarem bem, ó, nós estamos na reta daqui de cima. O valor da função vale meio também. E, portanto, isso aqui fica meio menos meio. Vamos colocar aqui bem bonitinho, ó, bem grandão. Meio menos meio, e costuma dar zero. Perfeito, legal. E para fechar aqui, o último item que a gente pode fazer também, que nesse próximo item, ele inclui o 1 no intervalo e exclui o 2. Vamos calcular. Pela definição, ó, isso aqui é f de b menos f de a menos. Portanto, isso aqui fica f de 2 menos f de 1 menos. Perfeito, tá lá bonitinho pra gente. Quem que é o f de 2 menos? F de 2 menos é igual a f de 2 mais, é o ponto que não tem descontinuidade aí na função. Esse cara aqui vale meio, a gente já praticamente repetiu ele aqui pela terceira vez, menos f de 1 menos, a gente já repetiu esse cara também, mas não custa nada reforçar, ó, f de 1 menos significa que eu vou me aproximar lá do ponto 1 pela esquerda, tá? E aí ao me aproximar, eu tenho que usar essa reta daqui de baixo, ó, e a reta daqui de baixo tem uma função de distribuição acumulada valendo zero, tá? Portanto, isso aqui fica meio menos zero, que é igual a meio. Pronto, pessoal, resolvemos os 3 itens e é esse procedimento que você sempre tem que usar. Anota essa receitinha de bolo. Se o seu professor pedir para você resolver esse tipo de exercício em que você tem uma probabilidade, que é calcular a probabilidade em um determinado intervalo, usando a CDF, a receita de bolo que você tem que usar é aquela que eu passei há alguns minutos atrás. Perfeito? Legal. E para fechar, vamos resolver o nosso o último item aqui, ó. E aqui eu deixei uma coisinha que não deveria estar aqui. Eu estava treinando a aula, mas enfim, ó, tá legalzinho aqui. Vamos lá. Item F é o seguinte, ó. É a probabilidade da variável aleatória x ser maior do que 2. Pô, pessoal, essa probabilidade aí, para resolver pela CDF, a gente tem que lembrar do evento complementar. Tu concorda comigo que a probabilidade da variável aleatória x ser maior do que 2 é 1 menos a probabilidade da variável aleatória x ser menor ou igual a 2? Por que isso, né? Vamos colocar a formulação que aqui estava. Isso aqui estava aqui, se você reparar, ó. 1 menos a probabilidade da variável aleatória x ser menor ou igual a 2. Estava escrito isso aqui, se você lembrar. Tá? Deixa eu só melhorar um pouquinho esse x está horrível. Vamos só melhorar um pouquinho a nossa anotação. Legal. Por que isso, né? Por que isso é verdade? Porque, olha, eu acho que é até intuitivo. Se eu passar esse termo aqui, ó, o p de x menor ou igual a 2 para o outro lado da expressão, eu vou ter isso aqui, ó. Vou ter que, vamos fazer de cabeça, que a probabilidade da variável aleatória x ser menor ou igual a 2, mais a probabilidade da variável aleatória x ser maior do que 2, isso aí dá 1. E é claro, né, pessoal, eu estou pegando, somando esses dois caras aqui, ó, eu estou pegando todo o meu intervalo, estou pegando tudo que eu tenho aqui, todos os valores praticamente. Então é de esperar, lógico, essa soma de probabilidades tem que dar 100%. Esses eventos, eles são, portanto, complementares. Então, ó, só qual que é a grande diferença? Por que é mais fácil eu pensar por essa forma aqui, ó? 1 menos a probabilidade da variável ser menor ou igual a 2. Porque esse cara aqui, ó, p de x menor ou igual a 2, quem que é ele? Esse cara, por definição, é o f de 2, tá?
E aí, como é que ficou a nossa formulação? Isso aqui é 1, vamos escrever aqui e a gente já finaliza a aula, 1 menos f de 2, e isso aqui é igual, quem que é o f de 2? Olhando ali na expressão, ó, no nosso gráfico, o 2 está bem aqui, na reta cuja função vale meio, então, portanto, o f de 2 é igual a meio, isso aí é 1 menos meio, que é meio. Vamos colocar aqui bonitinho, ó. Só para representar, não custa nada, né, pessoal? Vamos deixar aqui, ó, que o f de 2, colocar em uma outra corzinha aqui para deixar bonitinho, ó, o f de 2, ele vale 0,5 também. Aí ficou 1 menos meio, e que dá, obviamente, meio. Beleza? Ok, pessoal, mais uma vez, ó, como tarefa de casa, por favor, resolvam todos esses itens utilizando agora a PMF. E para isso, é claro, você tem que traçar, plotar a PMF. Nós já sabemos fazer isso, né? Se você está acompanhando regularmente o curso, se você viu o exercício da aula passada, você não vai ter nenhum problema quanto a isso. Valeu? Muito obrigado pela atenção, espero que você tenha gostado do conteúdo. Um abraço e fiquem todos com Deus.